Olá pessoas, vim aí para o último vídeo especial do Oscar 2025 de categorias de curtas, finalmente com os curtas documentários, finalmente vim comentar os documentários em curta-metragem aqui no canal. Mais 5 filmes aí que eu vou confessar novamente que eu não gostei tanto da categoria, eu acho que é uma categoria até melhor do que a categoria live action. Tem curtas que eu gostei bastante, mas ao mesmo tempo tem curtas que eu fiquei, cara, por que que o Oscar está indicando isso? Mas enfim, vamos começar com os comentários de Death by Numbers, filme da Kim Snyder, que é um documentário que meio que tece uma denúncia, comenta essa questão dos tiroteios em massa que a gente vê nas escolas dos Estados Unidos. Nesse caso, a gente tem uma personagem que é uma sobrevivente de um desses tiroteios, que ela meio que vai encarar o atirador ali no momento do seu julgamento, ali no momento que ele vai receber a sentença. Eu acho que é um curta interessante, eu acho que ele tem uma questão ali, que ele tem um tema muito potente, e apesar da montagem simples, a diretora ela tem um tema bom em mãos que ela pode confiar na potência desse tema, né? Na potência disso para poder fazer esse comentário, para poder fazer essa denúncia e poder trazer essa questão de uma forma bem incisiva para o público, né? Como é que a gente transforma esse tema num curta e como a gente transforma esse curta em algo impactante. Nesse caso, como o tema ele é muito forte, ela não precisa encher de firula, né? Ela não precisa brincar muito com esse tema para poder ter um curta forte em mãos. Então a montagem documental é uma montagem mais simples mesmo, ela recorre ali ao velho imagem de arquivos com narrações. O problema está no que ela traz para a narração, porque é uma narração que ela faz sentido dentro da proposta do curta, porque tem a ver com a sobrevivente, né? Tem a ver com a sobrevivente trabalhando com o seu estresse pós-traumático, com a questão ali da questão da sobrevivência, com esse meio que peso que ela tem, com esse pesadelo, né? Esse medo que ficou ali, o trauma que ficou. Só que aí a gente tem isso muito através de poesias que ela escreve, que acabam se tornando inserções, né? Enquanto a gente tá vendo ali o cara recebendo essa sentença, a gente tá vendo depoimentos de pessoas que, né, foram testemunhas, a gente tá vendo advogados, e aí a gente tá ali, volta e meia, ouvindo essa pessoa, que é a sobrevivente, falando, né, meio que recitando as suas poesias que meio que poetizam demais em cima do tema, eu acho que acaba criando um sentimento meio contraditório. Porque apesar do tema ser forte, apesar da seriedade do que a gente está assistindo, toda a obra ela meio que se volta para uma coisa de vamos ter um filme meio poético, o que vai criando um terreno pro testemunho final, né, para a cena final, onde a gente tem a sobrevivente comentando, a sobrevivente recitando um texto que ela escreveu, mas que ali ele não soa de uma forma tão poética, mas sim mais revoltada. Acho que tem uma lógica para aquela cena, tem um momento ali que é um momento importante, é um momento forte para fechar o curta, e que todas essas inserções, né, esses momentos que a gente vai ouvindo ela recitando, acompanhando de outras imagens, é meio que para preparar o terreno para isso, e tá, meio que faz sentido, mas não necessariamente é bom, não necessariamente me faz gostar disso. Eu acho que acaba se tornando um aspecto que distrai muito da obra, distrai muito do foco que a obra tem, né, do tema que a obra está trazendo, e acaba, por sua vez, diluindo todo o peso que o filme deveria ter, né, todo o peso que a obra deveria ter, já que é um tema muito forte, é um tema muito potente, e que nesse caso eu acho que a diretora poderia confiar um pouco mais no tema em si, do que necessariamente tentar criar toda essa questão poética em cima, e deixar isso mais pro final, que é onde realmente funciona. Então, para Death by Numbers, nota 5. Seguindo com I'm Ready, Warden, do Smith Mundra. Esse curta que é o curta que eu menos gostei, acho que da categoria, e provavelmente é um dos curtas que eu menos gostei de todas as categorias de curtas. E para deixar claro como eu não gostei dele, eu acho que é um dos curtas e filmes gerais que eu mais desgostei desse Oscar, infelizmente. Ele trabalha com a ideia de trazer um documentário sobre uma pessoa no corredor da morte. Ela tá lidando ali com um cara que tá condenado por assassinato, já tentou apelar de várias formas, já teve ali o limite de apelações que ele tentou, não conseguiu fugir da pena de morte, digamos assim, então ele tá ali já próximo aos dias de execução. E aí nisso ele vai fazer um testemunho de como a cadeia mudou ele, de como ele teve contato com a religião, isso teve um crescimento pessoal, né? Ele mudou, ele se arrependeu, e aí ele quer tentar entrar em contato com o filho da sua vítima, meio que para pedir perdão antes de fato da pena de morte ocorrer, né? Antes de fato de ele ser executado. Eu acho que o grande problema aqui é que a gente tem um curta que ele é um curta
denúncia também, ele é um curta que ele é um curta documentário que tenta falar sobre a questão da pena de morte, né? Tenta trazer uma reflexão sobre a pena de morte, de quando isso é cabível, de quando não é cabível, de como isso pode ser cruel também, é um assassinato para responder por um assassinato. Então tem toda essa questão de você tentar criar esse tema, né? Tentar trabalhar com esse tema, mas o filme acerta num panfleto religioso muito incômodo, muito raso. Então, assim, a gente tem uma questão de expor a vítima, expor o filho da vítima de uma forma que eu acho que não é de bom tom. Ao mesmo tempo, tudo isso para tentar criar um retrato positivo da pessoa que tá no corredor da morte. E eu não tô tentando entrar aqui no mérito da pessoa ter se arrependido, da pessoa ter o seu crescimento pessoal. Não é isso, mas é realmente da forma como o filme retrata essa questão, da forma como o filme ele acaba trazendo essa religião para uma posição muito central na obra, né? A questão dele, até o momento que ele fala de a religião, ela se tornou um pilar do meu ser, e aí tem essa questão do arrependimento. Então é um filme que ele vai virar ali um panfleto, aquele panfleto de igreja, que você vê que o mundo é perfeito se todo mundo estivesse dentro da igreja. Não quero julgar religião aqui, não é a minha função, mas realmente a forma como isso é colocada no curta, que é um curta que, ao meu ver, é muito incômodo nesse sentido. Eu acho que é muito manipulativo, tem um tema que é muito delicado e trabalha esse tema de uma forma, como eu falei, não é de bom tom, pelo menos ao meu ver. Me incomodou muito no decorrer. É um curta de 30 minutos que eu senti que não passava o tempo, então a montagem é muito simples, o tema é um tema delicado, e aí a forma como o tema é trabalhado torna tudo mais incômodo, né? Já é um curta que não se destacaria tanto pela forma, e acaba que o tema joga para baixo, torna tudo mais incômodo, torna tudo pior. E, como eu falei, é o curta que eu menos gostei da categoria, é o curta que eu menos gostei dentre os curtas, um dos que eu menos gostei dentre os curtas, e certamente, se eu pegar todos os filmes que eu assisti e ranquear, esse tá ali entre os mais baixos, acho que é um dos que eu menos gostei desse Oscar, infelizmente. A categoria, ela poderia optar por documentários mais ousados, documentários que são mais interessantes ou pela forma ou pelo tema, e aqui a gente tem um que peca em todos os sentidos. Então, pra I Am Ready, Warden, nota 3. Antes de eu continuar e falar do curta que eu mais gostei dessa categoria, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se você for novo por aqui, caiu nesse vídeo aqui de, né, não sabia, não me conhecia, mas caiu nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal, deixa também um like nesse vídeo que vai me ajudar bastante. Esse vídeo vai chegar aí para mais fãs de cinema, para fãs de premiações. É um dos vídeos que faz parte da minha cobertura do Oscar 2025. E se você também gosta de cultura pop, séries, livros, eu comento tudo isso nas minhas outras redes sociais, vale você me seguir. Se você curtir, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora continuar falando aí dos curtas com esse que foi o meu curta favorito da categoria. É um curta muito incômodo, é um curta muito angustiante, mas que ele entrega o que ele precisa entregar. Afinal de contas, é um curta documental. Eu estou falando de Incident, dirigido pelo Bill Morrison. É um curta que ele fala sobre violência policial. Ele traz ali filmagens de arquivo de câmeras locais, né, de câmeras de segurança, de câmeras de pessoas que estavam no local do incidente e das câmeras dos policiais, justamente durante o momento onde os policiais eles atacam uma pessoa que não estava fazendo nada. É algo que se volta muito pro racismo, né? Um evento que aconteceu na cidade de Chicago. É um caso muito assim de que a gente vê que é uma violência extrema que tá acontecendo, não precisava daquilo tudo e infelizmente acaba se tornando uma fatalidade. É um curta que ele mexeu muito comigo, eu acho que pela forma como ele trabalha a imagem e o som, porque ele traz muito ali muitos contextos, daí fica contextualizando o tempo do que tá acontecendo, né? Tipo, isso aqui se passou 15 minutos atrás, daqui a tantos minutos à frente. E aí tem muitos letreiros que me deixam um pouco, não sei, me deixam um pouco angustiado. E também a ausência de som por boa parte do filme, né? Boa parte ali do começo a gente não tem nenhum som aparente, não tem uma trilha, não tem barulhos. Justamente por causa da filmagem que está sendo utilizada, se não me engano, é a de uma câmera de segurança. Então eu fiquei muito angustiado, eu fiquei assistindo aquele curta, eu tava ficando cada vez mais angustiado, cada vez mais assustado. E aí o incidente acontece, né? E a gente tem o momento que acontece a fatalidade, o ataque ali dos policiais, né, com uma pessoa que estava simplesmente passando na rua. É o momento que aí o caos se instala e nesse momento eu já estava muito nervoso. Nesse momento o filme já tinha conseguido me deixar muito angustiado e aí ele vira toda aquela angústia contra mim. Eu fiquei super mexido, eu fiquei super tocado pela obra. É uma obra que é um trabalho jornalístico incrível, assim, muito, muito bom mesmo.
Então, no trabalho de pegar várias filmagens, não pegar a filmagem das câmeras dos policiais, da câmera de segurança, tem uma pessoa filmando à distância, que é a filmagem que abre e fecha o curta. Então a gente vê aquela filmagem se aproximando do local, então a gente tem uma visão do que está acontecendo, como se a gente estivesse nos arredores do momento ali, do local. E a gente começa a se sentir perdido, são muitas coisas, muitas pessoas falando em dado momento. A violência policial que está sendo denunciada ali, ela é revoltante. É um filme que trabalha isso e denuncia essa violência policial e também a hipocrisia do Estado, onde entra aí o racismo estrutural, né, justamente porque não é um caso isolado. Acho que essa questão, né? Qual caso isolado número X é o que a gente está assistindo. E é um filme que ele vai se tornando angustiante. E ele é um curta que, assim, ele termina e eu acho revoltante. Ele tem ali sua meia hora de curta, parece muito mais. Nesse caso, não é um demérito, tá? Eu não tô falando isso como um problema, porque é um curta que eu acho que ele parece que demora a passar justamente pelo peso que ele traz. Ele é muito impactante, ele é muito revoltante. Sem dúvidas, é o curta que eu mais gostei da categoria. E para Incident, nota 8. É um trabalho muito legal, é um trabalho muito bom. E depois desse curta que ele é tão pesado, aí eu vou falar de um curta que ele é o mais leve da categoria, o mais fofinho, o mais bonitinho, que é o Instruments of a Beating Heart. Curta dirigido pela Emma Ryan Yamazaki e que traz ali a história muito fofinha de uma aluna da segunda série, né, da escola do Japão. Ela quer participar de uma cerimônia. A segunda série ela vai recepcionar os alunos novos da escola da primeira série. E aí, para isso, eles vão fazer ali, eles vão tocar uma música em público, né, na cerimônia de recepção. E aí, alguns alunos vão participar dessa música e a gente acompanha a Ayami, que ela quer participar da cerimônia, ela quer tocar. E aí, a gente vai passar a acompanhar ela por esse grande desafio, né, para essa criança, que é de aprender a tocar, de conseguir tocar música bonitinho. É um curta que eu acho que ele tem tudo pra ser aquele curta tanto faz, aquele curta que não é nada demais, mas a protagonista, a Ayami, ela é tão carismática, ela é tão fofinha, que a gente acaba se cativando muito pelo curta. É um curta muito bonitinho, ele é super leve, e ele é um curta que ele coloca muito bem pra gente ver, até pela questão das diferenças que a gente tem de cultura. Então a gente vê ali aquela questão tipo da disciplina, do rigor dos professores, o rigor que os alunos precisam seguir, ao mesmo tempo que tem uma questão de recompensa, né? Então assim, vocês têm que ser disciplinados e seguir isso, porque vocês precisam saber tocar, porque isso vai ser importante, isso vai ter uma recompensa para vocês vão se sentir recompensados por todo o trabalho duro que vocês estão fazendo. Apesar de colocar essa perspectiva, às vezes, da gente ficar estranhar, né, todo esse peso, essa pressão que existe, e isso passa muito bem pela Ayami, porque ela sofre essa pressão, né, ela tem um pouquinho de medo de errar, aquela questão de, e se eu errar e tomar uma bronca, mas ao mesmo tempo é um curta muito bonito, ela é uma protagonista muito carismática, a gente acaba torcendo por ela muito facilmente, quando ela erra a gente sofre com ela, quando ela acerta a gente comemora com ela, então isso é muito bonitinho, é um curta que beleza, e não é nada demais, né? Acho que perto dos outros curtas que eu já falei aqui, que são curtas denúncia, tem temas muito grandiosos, muito importantes, relevantes para serem debatidos, esse aqui, ele é só um curta fofo, mas ele faz um trabalho muito bom de envolver, muito bom de cativar, e acaba sendo um curta bem necessário, talvez até para equilibrar com os demais. É um curta que eu acho que eu fico muito feliz que ele entrou no Oscar, porque provavelmente eu não teria visto ele se ele não tivesse sido indicado, e eu achei muito fofinho mesmo. Então, para Instruments of a Beating Heart, nota 7. Para fecharmos aí o vídeo de curtas documentais, temos The Only Girl in the Orchestra, curta dirigido pela Molly O'Brien, que aborda meio que a rotina e também o legado da Orrin O'Brien, que é tia da diretora, né? Que também foi a primeira mulher a tocar na Filarmônica de Nova York. Esse é um curta que ele é bem simples, ele é um curta que ele é bem ali, bem quadradinho, filmagens de arquivo, né, trazendo as entrevistas com a Orrin. Ele não trabalha nenhum dos seus temas de uma forma muito aprofundada, eu acho que isso é um ponto pra chamar atenção, ele não é tão profundo assim, não é um curta que vai mudar, quebrar paradigmas, mas ele faz um bom trabalho de homenagear a Orrin O'Brien, né? A Molly, ela olha pra tia dela com um olhar muito de admiração e ela tenta transferir isso, transbordar isso no seu curta, no seu trabalho, que eu acho que é um curta interessante nesse sentido, apesar da Orrin ela dificultar um pouquinho porque ela é uma pessoa muito introspectiva. Então ela até comenta que ela ser a primeira mulher da orquestra, né, ser a primeira mulher da Filarmônica, isso causou um certo alvoroço, botou ali
ela no foco das atenções, os holofotes estavam virados para ela, mas ela não queria isso, ela só queria tocar. Eu acho que coloca isso até de uma forma bem interessante. A perspectiva disso, quando contrapõe a personalidade dela com a personalidade dos pais dela, que eram astros de cinema, então eram muito mais expansivos, eles queriam aparecer, enquanto ela tá ali mais pelo trabalho da arte, né? Pelo como a arte se comunica com ela, porque ela gosta de tocar, ela gosta de música, não porque ela queria ser uma grande estrela, não porque ela queria aparecer. E aí, é claro, ela não consegue fugir tanto dos holofotes e acaba que ela também não consegue fugir tanto até pelo curta, né? A sobrinha foi lá e quis fazer esse curta pra ela, quis meio que trazer atenção pra ela. A gente vê esse conflito ali no decorrer do curta, mas no geral é uma obra que ela é bem bonitinha, ela trabalha bastante essa presença dela, ela trabalha assim de uma forma muito delicada, muito cativante também, por causa da biografada. Tem os seus momentos assim que são muito bonitinhos, como por exemplo, a relação da Orin com seus alunos, ou o momento que ela vai se mudar, e aí tem toda uma questão do cuidado dos instrumentos, né? Tem todo aquele carinho que ela tem pelos instrumentos, que ela não quer que quebrem, ela tem esse medo da mudança, né, de apartamento, então tem todo esse cuidado para mover os instrumentos. Mas é um curta muito bonitinho, um curta muito fofo. Eu acho que ele se sobressai muito pelo carisma dela, sobressai muito pela pessoa que ela é e, né, realmente pela questão dessa biografada ser muito carismática, porque de fato é um curta que ele não se aprofunda tanto, ele não é um curta que ele reinventa muito a forma de trabalhar no documentário, mas no final das contas é bonitinho e eu acho que ele funciona dentro da proposta. Então, para The Only Girl in the Orchestra, nota 7. Finalmente fechamos os curtas, finalmente pude trazer os comentários de todos os curtas indicados ao Oscar 2025. Eu vou deixar linkado aqui, inclusive, os meus vídeos das outras categorias de curta, né? As categorias de curtas live action e a categoria de curtas animados. Também te convido a deixar nos comentários o seu ranking dos curtas documentário ou qual foi o seu curta documentário favorito indicado esse ano. Meu muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e até mais.